Quando se fala sobre a guerra da Ucrânia, um dos principais temas de debate tem a ver com os países que sairiam vencedores e os países que sairiam perdedores desse conflito. Enquanto algumas pessoas imaginavam então que a Rússia conseguiria vencer rapidamente a Ucrânia e outros pensavam que os ucranianos teriam condições de resistir à ofensiva russa e que seria a Rússia o principal perdedor, o que a gente tem hoje em dia é um cenário até o momento de impasse, embora a Rússia esteja levando a melhor nos campos de batalha. Entretanto, um ponto muito importante é que a gente já sabe qual que é o principal perdedor dessa guerra até o momento. E não, meus caros, não é a Ucrânia e muito menos a Rússia. Eu estou falando da Alemanha. A Alemanha é até aqui o país que mais perdeu com a guerra da Ucrânia. Eu sou Ricardo Leães, professor e pesquisador de Relações Internacionais, e hoje eu vou te explicar por que a Alemanha tem perdido tanto com essa guerra. A Alemanha tem sido o país que mais sofreu com as sanções econômicas que foram colocadas contra a Rússia. Como eu já comentei aqui em outros vídeos nesse canal, quando se iniciou essa fase da guerra da Ucrânia lá em 24 de fevereiro de 2022, a ideia do Ocidente era colocar um amplo programa de sanções econômicas contra a Rússia com o objetivo de prejudicar a sua economia, de diminuir as possibilidades de comércio exterior da Rússia para que, efetivamente, a economia russa entrasse em crise e que ela não tivesse condições de manter a sua máquina de guerra funcionando. Como eu já demonstrei em outros vídeos, isso acabou não acontecendo e os resultados foram muito diversos. Inclusive, a Rússia apresenta alguns indicadores econômicos bastante positivos desde então. Entretanto, em relação à Alemanha, que aparentemente não teria nada a ver com isso tudo, o resultado é bastante diferente, porque as sanções que foram colocadas contra a Rússia afetaram bastante a economia alemã. Para que a gente entenda esse fenômeno aparentemente estranho de que a Alemanha foi tão afetada pelas sanções contra a Rússia, é preciso lembrar que durante muito tempo, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha se firmou como a grande potência industrial da Europa e uma das principais potências industriais do mundo. Todos nós conhecemos várias marcas alemãs que são reconhecidas pela sua qualidade e são consumidas ao redor de todo o mundo. Entretanto, a Alemanha, como qualquer outro país rico, à medida que foi enriquecendo, também acabou experienciando um processo em que a sua população, a sua mão de obra ficou cada vez mais cara. E do ponto de vista da indústria, essa mão de obra mais cara, ela representa um custo, e um custo bastante significativo. Além disso, também com o passar do tempo, a adoção da Alemanha pelo euro confirmou uma posição em que a Alemanha tinha uma moeda muito valorizada, o que também prejudicava as suas exportações ao redor do mundo. Ou seja, a gente tinha aqui um certo paradoxo. Porque, por um lado, a Alemanha era a grande potência industrial da Europa, mas ela tinha uma mão de obra muito cara e ela também não tinha nenhuma vantagem em termos de câmbio, porque a sua moeda é bastante valorizada. Esse aparente paradoxo ele só foi possível porque, durante muito tempo, a Alemanha conseguiu reduzir e muito os seus custos com energia, os seus custos com a importação de energia que vinha do exterior. Ainda durante a Guerra Fria, a Alemanha buscou se aproximar da então União Soviética para iniciar um processo de importação de gás natural desse país. Essa medida, na época, ela foi muito celebrada tanto pelos alemães quanto pelos soviéticos e ela foi absolutamente fundamental para manter a competitividade da indústria alemã. Isso porque talvez alguns de vocês não saibam, mas os custos com energia em vários ramos industriais, eles são muito significativos, às vezes respondendo por 30% a 40% de todos os custos que essas empresas têm nesses setores. Como a Alemanha era um país líder em segmentos como a indústria automobilística, o polo metalmecânico, a indústria química e farmacêutica, a tecnologia da informação, a metalúrgica e tantos outros setores que eram os carros-chefes da indústria alemã, ela realmente só pôde manter esse patamar de desenvolvimento e de competitividade na medida em que ela tinha uma vantagem por poder importar energia muito barata da Rússia. Essa vantagem comparativa que a Alemanha tinha era a decorrência fundamental desse gás natural. Porque o gás natural é uma das fontes mais baratas de energia. E ter acesso a esse gás natural que vinha da Rússia por meio de gasodutos foi absolutamente essencial para manter a competitividade da indústria alemã. Entretanto, como a gente já mencionou mais cedo nesse vídeo e mesmo em outros conteúdos,
O que a gente sabe é que a partir de 2022 a Alemanha teve que modificar o seu padrão de comércio energético. Isso porque até 2021 boa parte do gás natural que a Alemanha consumia via da Rússia e cerca de 1/3 de todo o petróleo consumido pelos alemães também era importado de Moscou. Desse modo, quando o Ocidente decidiu lançar sanções tão significativas contra a economia russa, é claro que os alemães tiveram de buscar uma alternativa. Mesmo que essas sanções não implicassem um corte abrupto de toda a energia que a Alemanha importava da Rússia, ainda assim a redução foi muito significativa. E aí, é claro que a Alemanha só tinha duas alternativas. Ou ela simplesmente ficava sem energia, o que evidentemente é inaceitável num padrão de uma economia moderna no século XXI, ou ela teria que buscar outros fornecedores. E quando a gente fala sobre outros fornecedores, imediatamente a gente tem que dizer que já seria impossível para a Alemanha encontrar gás natural de outro país próximo, porque nenhum outro país nas proximidades da Alemanha tinha tantos recursos à sua disposição e poderia transportá-los por meio de gasodutos. Então, a alternativa a que a Alemanha recorreu nesse momento foi importar gás natural liquefeito. O gás natural liquefeito, originalmente, ele é o mesmo gás natural que a Rússia exportava para a Alemanha. Entretanto, ele é, na verdade, uma alternativa para os casos em que é impossível transportar gás natural por meio de gasodutos. Isso ocorre sobretudo quando a gente está falando de países que têm uma distância muito grande, separados por oceanos. Nesses casos, é absolutamente inviável construir um gasoduto intercontinental que ligue os dois países. Então, a alternativa que se criou com o passar do tempo foi pegar esse gás natural, colocar esse gás natural liquefeito num navio, transportá-lo até o porto de destino e quando esse gás natural liquefeito chega no porto de destino, ele é regaseificado e ele é então utilizado pelas indústrias do país que recebeu esse produto. Só que notem que esse processo ele é muito mais complicado e evidentemente ele é muito mais custoso. E é claro que esse custo ele teria que ser absorvido, de certa forma, pela indústria alemã. Mas então vocês já devem estar percebendo que a Alemanha enfrentou um problema muito significativo, porque se a principal vantagem que a indústria alemã tinha era o preço da energia que ela importava da Rússia, agora o cenário se modificou por completo. Agora a Alemanha teve que consumir um gás natural liquefeito que era até 40% mais caro do que o gás natural que ela importava da Rússia. A grande vantagem que a Alemanha tivera no passado, agora ela deixou de ter e essa vantagem se transformou em uma desvantagem que encareceu e muito os custos da indústria alemã, que agora passou a ter que concorrer no comércio exterior com muito mais dificuldade. Um ponto importante que a gente tem que mencionar também nesse vídeo é que essa interrupção das compras de gás natural da Rússia, elas na verdade já vinham sendo incentivadas pelos Estados Unidos há muito tempo. Os Estados Unidos não estavam satisfeitos com esse cenário em que a Alemanha importava gás natural da Rússia. Oficialmente, o discurso dos Estados Unidos é que esse comércio não seria bom porque ele favoreceria a Rússia, o que de fato é verdade. Mas o que se imagina também é que parte do descontentamento dos Estados Unidos em relação a esse vínculo entre Alemanha e Rússia tem a ver justamente com o fato de que isso dava uma competitividade muito grande para a indústria alemã. Ou seja, embora Estados Unidos e Alemanha sejam aliados, os Estados Unidos não queriam que a indústria alemã tivesse tanta competitividade, porque em muitos setores há uma competição entre indústrias dos Estados Unidos e indústrias da Alemanha. Então, apesar dessa aliança, o que a gente sabe é que os Estados Unidos não estavam satisfeitos com esse processo. E mais do que isso, há inclusive denúncias de que os Estados Unidos tiveram um papel absolutamente fundamental na sabotagem do gasoduto Nord Stream. O gasoduto Nord Stream era o principal gasoduto que levava gás natural da Rússia para a Alemanha e foram os Estados Unidos que sabotaram esse gasoduto e que impediram que esse comércio continuasse. Mas esse elemento das sanções econômicas contra a Rússia e do aumento dos custos da indústria alemã, será que isso é a única explicação para a decadência da indústria da Alemanha? Na verdade, não. Existem outros dois fatores que também parecem estar concorrendo para que esse processo aconteça. O primeiro deles tem a ver com o que eu acabei de mencionar, que é a concorrência dos Estados Unidos. Nos últimos anos, seja sobre Donald Trump, Joe Biden, ou agora de novo com o retorno de Donald Trump,
o que a gente vê é uma preocupação dos Estados Unidos com a decadência da sua indústria. E como muitos desses setores concorrem com a Alemanha, há uma pressão, há um interesse dos Estados Unidos em atrair investimentos da Alemanha no seu país e, de alguma forma, buscar se aproveitar desse processo, o que aumenta a competitividade, aumenta a disputa entre esses dois concorrentes e prejudica um cenário de tranquilidade que durante tanto tempo teve a indústria da Alemanha. Embora esse fator seja importante, além desse fator, que tem sim a sua importância, existe um outro elemento que é mais significativo ainda, que, é claro, é a concorrência da China. A China, também, como eu já comentei em outros vídeos, é a principal potência industrial do planeta. A China, hoje em dia, ela é a oficina do mundo. E ela produz tanto aquelas mercadorias de mais baixa qualidade, mas também mercadorias com mais valor agregado. E é justamente nesse segmento que a China tem entrado muito nos últimos anos e que ela está se tornando cada vez mais competitiva. Durante muito tempo, a China era conhecida como um lugar em que empresas ocidentais iam para produzir e para vender para o exterior. Hoje em dia, embora isso ainda permaneça como um elemento importante, hoje em dia isso não dá conta de toda a realidade da economia chinesa, que passa a apresentar um grande número de empresas nacionais próprias e que concorrem, inclusive, no mercado internacional, vencendo concorrentes que já estavam estabelecidos há muitas décadas. Como um sintoma desse processo, em 2022, o então chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, chegou a fazer uma visita oficial para a China e ele levou vários empresários alemães com o objetivo justamente de tentar contornar essa situação, de buscar vantagens no comércio com a China e também de tentar atrair investimentos chineses. Ou seja, houve o reconhecimento por parte do chanceler alemão de que as relações com a China, que durante muito tempo eram vistas como absolutamente vantajosas para a Alemanha, agora estavam mais parecendo num nível de competição, estavam adquirindo um componente que não tinham no passado e que era necessário alguma alternativa, que era necessário buscar alguma solução para tentar de alguma forma remediar esse processo. E sem dúvida, o maior exemplo dessa transformação vem da indústria alemã. Eu tenho certeza que todos vocês já se depararam com aquele imaginário de que o automóvel alemão é o melhor automóvel do mundo. Agora, à medida em que se tornam cada vez mais populares os automóveis elétricos, o que a gente está vendo é um cenário completamente diferente. Também um tema que eu já discuti aqui no canal é o crescimento da indústria automobilística chinesa, sobretudo da indústria vinculada aos automóveis elétricos. A Alemanha está apresentando muitas dificuldades com esse processo de eletrificação e está perdendo mercados na China, e a tendência é que perca mercados também ao redor do mundo. Um dos maiores exemplos desse processo foi dado pela Volkswagen no ano passado. Pela primeira vez na história, a Volkswagen está cogitando fechar uma fábrica na Alemanha. Isso foi absolutamente marcante, foi muito grave. Os próprios operários dessas fábricas se revoltaram contra isso e estão buscando alternativas para que isso efetivamente não aconteça. Entretanto, ele é bastante simbólico desse processo que tem acontecido de decadência da indústria alemã e de surgimento de outros concorrentes, e é claro que o grande destaque é a China. Esse exemplo do setor automobilístico, pessoal, ele é muito importante porque ele não se encerra nele mesmo. Quando a gente está falando da indústria automobilística, a gente está falando de uma indústria que é capaz de mobilizar várias outras indústrias ao redor. Ou seja, existe uma cadeia industrial em torno da produção de automóveis. E uma vez que as marcas alemãs passam a enfrentar mais dificuldades, vários outros segmentos industriais do país também vão entrar em crise. E a tendência é que isso acabe produzindo um efeito em cascata muito negativo para a economia alemã, a menos que o país consiga achar uma forma de contornar esse processo e de reverter essa tendência. À luz de tudo isso que a gente discutiu nesse vídeo, pessoal, duas questões permanecem importantes para debate e eu gostaria que vocês fizessem comentários sobre ela. Em primeiro lugar, o que a gente está vendo na Alemanha agora é um ressurgimento da extrema-direita, com o partido AfD se tornando cada vez mais competitivo nas eleições alemãs. Isso é particularmente grave quando a gente leva em consideração o histórico da Alemanha com a extrema-direita. E a gente sabe que a extrema-direita, tradicionalmente, ela tende a crescer justamente nos momentos em que há uma grande insatisfação das pessoas com a temática econômica, com questões sociais que não podem ser resolvidas pelo sistema político no momento. Isso então é muito grave, isso merece a nossa atenção e demanda dos políticos alemães uma capacidade para lidar com isso tudo. E a segunda questão é
que a gente deve se colocar nesse momento é qual o benefício que a Alemanha está tendo efetivamente dessa aliança tão arraigada com os Estados Unidos, considerando-se que o grande trunfo que a Alemanha teve durante tanto tempo foi uma relação próxima com a Rússia. Será que foi benéfico para a Alemanha entrar junto com o Ocidente nessa rodada de sanções internacionais? Será que a Alemanha não teria que ter buscado uma alternativa para garantir que ela não perdesse esse vínculo econômico fundamental com a Rússia? Bom, essa é uma questão importante que a gente não vai ter como responder nesse momento, mas que ajuda a entender o que tem acontecido com a economia alemã ao longo dos últimos anos. Bom, pessoal, esse então foi o vídeo de hoje. Mais uma vez agradeço a todos vocês que chegaram até aqui e peço que se inscrevam no canal, que ativem as notificações, que deem like e que façam comentários, porque essa é a forma que a plataforma identifica para saber que vocês estão gostando desse conteúdo e que transmita para outras pessoas também.